Mensagem número 64, Êxito, baseada no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, onde Jesus diz: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. Dizem-se interessados na lavoura do bem, mas para cultivá-la, esperam a execução de negócios imaginários, a aquisição de poder, a posse de ouro fácil ou a chegada de prêmios fortuitos. E complicando a própria estrada, observam-se de chofre em presença da morte, quando menos contavam com semelhante visita. Entretanto, o conquistador do maior êxito de todos os tempos não se ausentou do mundo como quem triunfara. Não recebeu heranças amoedadas, não governou princípios políticos, não escreveu livros, não se enfileirou entre os maiorais de sua época. Aprisionado como vulgar malfeitor, foi sentenciado à morte e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Contudo, as sementes de amor puro que colocou na alma do povo transformaram o mundo. Repara Jesus e perceberás que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. A colheita não precede a sementeira, tanto quanto o teto não se antepõe à base. Sirvamos ao bem, simplificando o caminho, de vez que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão, porquanto, se estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitamos será feito em nosso favor no momento oportuno. Então, pessoal, essa passagem de Jesus, quando ele diz aos seus discípulos que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, Jesus está falando aqui da questão da sintonia que nós precisamos manter com esse reino divino que está dentro de nós. Porque vejam bem, como a gente tem enfatizado sempre aqui no nosso Evangelho, a gente precisa sempre fazer uma leitura interiorizadora de todas as palavras e de todos os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus estava falando disso o tempo inteiro. Mesmo quando ele utilizava figuras, palavras ou imagens do mundo externo, ele as usava para fazer referência a como nós devemos lidar e trabalhar com o nosso mundo interno. Então é por isso que a leitura interiorizadora é fundamental. E é por isso que nós estamos falando isso, que quando ele disse, vós estiverdes em mim, ele está falando aqui a partir do Cristo interno que habita em todos nós e que habitava também em Jesus. A única questão é que esse Cristo interno em Jesus, ele estava totalmente realizado. Jesus era plenamente consciente desse potencial divino que habitava nele e não só era consciente, mas essa consciência permitia que ele acessasse todos os poderes e todas as habilidades que esse reino divino dentro de nós nos proporciona, nos disponibiliza, né? Então, esse potencial ilimitado dessa nossa natureza primordial, dessa nossa essência espiritual mais íntima, desse reino divino, né, que habita dentro de nós, ele está disponível para nós incessantemente. A questão é que nós precisamos aprender a acessá-lo. E Jesus, aqui nessa passagem, está convocando os discípulos
a esse trabalho de desenvolver a habilidade de acessar esse potencial divino interno que havia dentro de todos eles, como também havia dentro do próprio Jesus, só que já realizado. E é interessante que a gente faça uma conexão dessa leitura que nós estamos fazendo aqui da passagem com o título da mensagem. Êxito, quer dizer, ou seja, veja que Emmanuel selecionou essa passagem do Evangelho de João para desenvolver todo um raciocínio e toda uma elaboração conceitual em torno do que significa o êxito em termos cristãos. Então, nós sermos exitosos como praticantes cristãos, como praticantes espíritas, significa desenvolvermos a cada dia mais a nossa capacidade de acessarmos esse potencial, esse tesouro ilimitado que habita dentro de nós. Nós somos dotados de poderes e habilidades que nós nem sequer imaginamos, né? Nós não conseguimos sequer sonhar com o potencial que nós temos de desenvolvimento espiritual. Mas, à medida em que nós aplicarmos os preceitos cristãos ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, nós vamos cada vez mais desenvolver essa habilidade de acessar esse potencial e torná-lo real na nossa vida, né? Transformarmos-nos em seres cada vez mais sábios, cada vez mais compassivos, cada vez mais equilibrados, cada vez mais estáveis, mesmo diante das mudanças que porventura possam acontecer ao nosso redor, né? E é por isso que Emmanuel, quando começa o comentário aqui a respeito dessa passagem, ele começa dizendo, mencionando, né, os companheiros que desperdiçam recurso, oportunidade e tempo com uma preocupação desmedida em torno do êxito. Aqui, obviamente, ele está se referindo ao fato de que nós temos uma tendência a procurar esse êxito, a procurar esse sucesso fora de nós, né? Então, ficamos gastando energia desnecessariamente, ficamos gastando energia na direção equivocada. Por quê? O nosso foco deveria estar sempre concentrado em compreender que todos esses recursos atrás dos quais muitas vezes nós corremos, eles em última instância brotam de nosso próprio interior, eles não vão ser encontrados lá fora, porque o mundo que vai sendo construído ao nosso redor, ele é resultado de como nós interagimos com o mundo. Ele é resultado das vibrações que nós emanamos para o mundo. Por exemplo, se nós emanamos simpatia, obviamente vamos angariar simpatia também dos outros. Se nós emanamos compaixão, vamos ser, com certeza, objetos também de compaixão. Ou seja, a gente colhe aquilo que semeia, né? E essa semeadura, ela deve estar sempre sendo feita no solo do nosso espírito. Por isso é que nosso foco tem de estar sempre voltado para o mundo interno, que é onde se encontra esse potencial espiritual ilimitado, né? E é por isso que Emmanuel fala aqui também, sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. Por quê? Porque esse potencial de sabedoria, como ele já está aqui disponível para nós, ele não vai ser encontrado em nenhuma circunstância mirabolante. Ele vai ser encontrado, muito pelo contrário, nas circunstâncias mais simples da vida. Mas aí nós precisamos desenvolver aquele olhar quando Jesus diz que precisamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ou seja, nós não precisamos de nenhuma situação extraordinária para despertarmos espiritualmente. Nós precisamos desenvolver
os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa percepção, para nas pequenas coisas do dia a dia percebermos a presença ou a onipresença, né, dessa divindade que habita não só em nós, mas habita em todas as coisas, em todo o universo, e por isso ela é chamada de onipresente. Ou seja, enquanto nós estivermos achando que algo de extraordinário é que vai nos revelar a presença divina, nós vamos estar apontando o nosso foco para a direção errada, porque é nas coisas mais simples e é nas coisas do nosso dia a dia que a justiça divina, a lei de causa e efeito está operando e nos dando sinais de qual é o caminho que nós devemos seguir para angariar aqueles tesouros que Jesus diz que as traças não roem e a ferrugem não come, né? E aí Emmanuel vai seguindo aqui no parágrafo seguinte, dizendo que, chamando a atenção para o fato de que muitas vezes nós nos manifestamos interessados no cultivo do bem, né? Nos manifestamos interessados no progresso espiritual, mas ficamos aguardando que determinadas circunstâncias favoráveis aconteçam para que a gente possa começar a trabalhar naquilo que aqui Emmanuel chama de a lavoura do bem, né? Como se nós precisássemos aguardar uma situação ideal para começar a prática espiritual efetiva. E não é não é assim que funciona, né? Na verdade, a prática espiritual, ela começa quando nós compreendemos que o ideal é o real. O ideal é essa realidade que se nos apresenta agora. O ideal, ou seja, aquilo que nós queremos atingir, não está distante, nem no espaço, nem no tempo. Ele está presente aqui e agora. Não existe um outro lugar onde o ideal do bem, o ideal da espiritualidade, o ideal da perfeição espiritual, o ideal da iluminação possa ser encontrado, a não ser aqui e agora, né? Então, nós não devemos nos deixar levar por esses sonhos vazios, né? Achando que temos que esperar essa ou aquela circunstância para começar a prática espiritual. A prática espiritual, ela começa não a partir de uma mudança das circunstâncias externas, mas a partir da mudança da nossa paisagem interna. Quando nossa paisagem mental interna se modifica e nós nos motivamos a praticar e nós começamos a verdadeiramente nos interessar pelos tesouros espirituais, nossos olhos começam a perceber no nosso próprio cotidiano o caminho que se abre diante de nós para que nós possamos avançar na evolução espiritual, né? E é por isso que Emmanuel, logo na sequência, vai dizer aqui que o conquistador do maior êxito de todos os tempos, que ele está se referindo aqui a Jesus, não se ausentou do mundo como quem triunfara. Por quê, pessoal? Porque Jesus, como nós dissemos no início hoje dos nossos comentários, ele já era um ser plenamente realizado. Ele já não se equivocava mais sobre qual é o verdadeiro êxito, qual é o êxito de verdadeiro valor, né, que tem realmente valor. Ele sabia que esse êxito era o êxito interno, né? Era, no caso dele, a consciência de que ele veio ao mundo para, sobretudo, cumprir uma missão pedagógica de nos ensinar o caminho da verdadeira prática espiritual,
que é sempre uma prática de desenvolvimento externo, uma prática que não se deixa iludir pelos, vamos dizer assim, atrativos das circunstâncias externas, né? Porque, desenvolvendo exatamente essa ideia, Emmanuel diz que Jesus não recebeu heranças amoedadas, ou seja, não recebeu riquezas materiais, não foi governante político, não foi escritor famoso e não estava entre o que Emmanuel chama aqui os maiorais de sua época, ou seja, os privilegiados da sua época, né? Ou seja, Jesus em momento nenhum se deixou iludir pelas benesses sociais, políticas, econômicas, nunca se deixou iludir com o pensamento de que a riqueza material pudesse trazer felicidade. Ele sabia perfeitamente onde é que se encontra a fonte da felicidade genuína. E durante toda a sua curta existência de 33 anos, ele sempre apontou para essa fonte verdadeira, essa fonte da verdadeira felicidade, que é o desenvolvimento do reino divino dentro de nós, ou em outras palavras, o desenvolvimento de nosso potencial espiritual ilimitado, que vai gerar, obviamente, aquilo que dentro das doutrinas espiritualistas se chama de felicidade genuína. Genuína por quê? Porque é verdadeira, porque é real, é inabalável, não é enganosa, né? Então, Emmanuel desenvolve todo esse raciocínio, né? Fala inclusive que Jesus foi aprisionado como vulgar malfeitor, sentenciado à morte, né? E para todos que contemplavam aquela situação, ele parecia ter sido uma vítima de um grande fracasso. Porém, é bom nós lembrarmos que ele, do alto da cruz, antes de dar o último suspiro, ele diz: obrigado, meu Pai, porque tudo está consumado. Uma grande lição sobre o que é o verdadeiro êxito, né? Então, embora pregado na cruz, embora achincalhado, embora maltratado, chicoteado, ele tinha consciência de que havia sido exitoso na missão de deixar ao mundo os ensinamentos que traçavam um caminho eficaz de evolução espiritual e de acesso à verdadeira felicidade. E Emmanuel vai aqui depois concluir a mensagem dizendo que nós devemos manter o nosso foco reparando que Jesus nos ensinou que o problema não é ganhar para fazer, mas fazer para ganhar. Então, volta naquela questão lá do início da mensagem, né? Não vamos esperar um mundo ideal, circunstâncias ideais para começarmos a praticar, mas vamos começar a praticar para que as circunstâncias cada vez mais caminhem para um ideal de realização espiritual, né? É muito importante guardar isso aqui na conclusão aqui dos nossos comentários. A colheita não precede a sementeira, né? Ou seja, não adianta querermos ter o fruto, e esse é um dos nossos grandes, uma das nossas grandes obscuridades mentais, né? Nós estarmos sempre apegados ao resultado. Nós estamos sempre sonhando com o resultado e esquecendo que o resultado é uma consequência natural da sementeira, né? O resultado é a consequência natural do processo que está sendo vivido agora. E que não existe um outro momento para nós semearmos, a não ser este momento, este lugar, este aqui e agora, né? É isso que Emmanuel quer dizer quando ele diz que o teto não se antepõe à base, né? Então a gente consegue ver isso claramente no mundo material. Ninguém seria louco de querer começar a construção de uma casa pelo telhado. Mas é engraçado que quando se trata de nosso mundo interior,
ou de nossa realização espiritual, a gente muitas vezes não consegue raciocinar dessa forma. A gente já quer o teto, a gente já quer paz, né? A gente senta, por exemplo, para meditar e na hora que senta para meditar, nossa mente está confusa, nossa mente está agitada, nossa mente está ansiosa e nós falamos, poxa vida, eu estou aqui meditando e não consigo e estou desse jeito? Sim, porque a meditação é justamente a observação desse fenômeno para entender como é que se constrói a ansiedade, como é que se constrói a preocupação, como é que se constrói o medo, como é que se constroem todas essas obscuridades mentais, para que possamos, a partir dessa compreensão profunda, realmente erradicar, né, essas emoções perturbadoras do nosso mundo interior. Então é isso que Emmanuel está querendo dizer quando diz que a colheita não precede a sementeira e o teto não precede a base, né? A base do nosso crescimento espiritual é exatamente nós termos a capacidade de nos acolhermos nesse momento da forma como nós estamos e a partir daí aprendermos sobre nós mesmos e aprendendo sobre nós mesmos, aprendendo a cada vez olhar mais profundamente no nosso mundo interior, identificar todas as marcas mentais que geram o nosso karma, que constroem o nosso karma, e a partir daí, desse conhecimento, dessa visão lúcida, dessa clareza sobre quem é que nós somos agora, sabermos o que precisamos fazer para superar esses obstáculos e avançar mais um passo no caminho. É por isso que na conclusão, Emmanuel vai dizer, sirvamos ao bem simplificando o caminho, né? Simplificar o caminho é isso, é simplesmente trabalhar aqui e agora, sem grandes expectativas, sem grandes sonhos, mas com uma grande determinação e sobretudo com uma grande confiança, uma grande fé de que realmente, se nós nos mantivermos perseverantes, não desistirmos, mantivermos a posição correta, nós alcançaremos a cada dia patamares mais elevados de realização espiritual.